Aviso: este episódio contém descrições de guerra e antropofagia com base em registros e com respeito à cultura retratada. Alguns detalhes podem ser sensíveis. Convido você a mergulhar nessa história com curiosidade e mente aberta. Ouça a seu critério. O calor úmido da mata tropical pesava sobre Jean Delery enquanto ele avançava pela trilha que levava à praia. Respirava descompassado, afobado, gotas de suor frio brotavam, a visão turva. Era medo, muito medo o que ele sentia do que estava para acontecer. Mas a curiosidade o impelia. Jean Delery estava longe do forte francês e, se fosse pego pelos inimigos indígenas, sabia qual seria o seu destino. Seria abatido, assado e comido. Corria a notícia de que os maracajás, os inimigos, gostavam de cozinhar homens vivos na água fervendo para selar bem a carne e ficar suculenta. Ele não sabia se era verdade. E ainda assim, Delery seguia. Ele simplesmente precisava ver com os próprios olhos. Então, ouviu a melodia vindo do rumo do mar. Primeiro, uma única voz, depois centenas e então milhares delas. Com sincronia, beleza e ameaça. Era o brado de guerra dos tupinambás ecoando pela mata. Jean Delery parou, os pés cravados na terra. Os tupinambás eram um povo amigo com que ele se acostumara a conviver. Ainda assim, o brado, com a sua sede primordial de sangue, fez subir um calafrio pela espinha. Meu Deus! Murmurou. Um pouco adiante, saindo da trilha e pisando na areia da praia, Delery finalmente avistou o exército tupinambá. Havia pelo menos 4.000 deles, como escreveria depois, reunidos em massa. Ele via o rosto de alguns que aprendera a admirar na convivência das últimas semanas, todos enfeitados, magníficos, como os tupinambás gostavam de ir para a guerra. Corpos pintados de preto e vermelho em faixas e padrões geométricos, enfeites de penas vermelhas e azuis pelo corpo. Cada detalhe tinha um significado na cultura deles. De frente, na outra ponta da praia, a uns 500 passos, estava o exército dos inimigos maracajás, também em milhares de homens. Delery tratou de se posicionar na retaguarda dos aliados, os tupinambás, se colocando fora do alcance de flechas. Dali, observou as duas hordas irem devagar ao encontro uma da outra, um passo de cada vez. Gritavam, ameaçavam, latiam, rugiam, mostravam os dentes e as línguas, erguiam colares de dentes humanos, ossos e caveiras de inimigos que haviam comido antes. Cada guerreiro nos dois lados, assim, reunia coragem. A 60 passos de distância, começaram a se saudar com flechadas. Cada arqueiro indígena, após atirar uma seta, facilmente disparava 3 ou 4 antes que a primeira tivesse caído, de modo que logo nos primeiros momentos, 10 ou 15 mil flechas ganharam os ares. Delery escreveria sobre esse momento. Voavam as flechas como moscas e causava espanto o espetáculo de tantas setas emplumadas de vermelho, azul, verde e outras cores, brilhando aos raios do sol, e não era menos agradável ver os adornos feitos dessas penas naturais com que se vestiam os índios. Assim Delery descreveu este momento épico. Homens caíam, a praia tingida de vermelho, em alguns lugares empoçada de sangue. Outros desviavam, corriam e continuavam a flechar. Mas, feridos ou não, os guerreiros não paravam. Delery conta que os feridos arrancavam as flechas do próprio corpo, quebravam elas nos dentes e iam adiante. Alguns, sabendo-se mortalmente feridos, talvez aproveitassem a última chance para provar o seu valor em batalha, para ser digno de uma história contada em volta da fogueira. Quando
Quando os dois lados estavam a umas 2 dúzias de passos, capitães tupinambás tocaram algum tipo de instrumento musical, talvez uma flauta, que Lerry chamou de corneta, e essa foi a ordem para o ataque corpo a corpo. Os tupinambás, então, largaram arcos e flechas, empunharam tacapes e porretes, que costumavam ficar presos a tiracolo, e avançaram correndo. Este era um estilo de guerra ancestral, feito de ferocidade, bem diferente das formações organizadas da Europa daqueles tempos. Os inimigos maracajás responderam avançando de lá também, o ímpeto de 2 amantes com saudade, mas correndo para a morte. Foi então que os exércitos se chocaram. A primeira fileira de guerreiros de ambos os lados, sem dúvida os mais corajosos, jovens querendo provar o seu valor, foram os primeiros a morrer. O som de golpes na carne era seco e pesado, como o barulho de lenhadores derrubando árvores. Lerry escreveria sobre este momento. Os indígenas brandiam suas armas com tal violência que, quando acertavam na cabeça do inimigo, o derrubavam morto, como entre nós se abatem os bois. Soaram os gritos dos feridos, aterradores. Da retaguarda, Lerry segurou a respiração. A brutalidade era além do que imaginara. E ele já havia visto batalhas antes. Na França, assistira a regimentos inteiros de infantaria e cavalaria, soldados com elmos dourados e armaduras reluzentes, combatendo de forma metódica. Mas aquilo era diferente. Nunca um espetáculo de combate me deu tanto prazer aos olhos. Os guerreiros não apenas combatiam, eles pulavam, assobiavam, corriam como felinos, desviavam dos golpes com a agilidade de dançarinos. E em meio a tudo isso, sorriam. Já não sentiam o medo, apenas a excitação da batalha os dominava. À primeira vista, talvez parecessem caóticos, mas é que ali, naquele campo de batalha, não havia camponeses que iam guerrear obrigados pelos seus senhores, ou mercenários que combatiam por uma causa abstrata como o dinheiro, um rei ou um nobre. Ali, cada um daqueles guerreiros indígenas havia treinado a vida inteira para estar ali. Eram especialistas e lutavam por suas terras que nutriam mulheres e filhos, lado a lado com irmãos, primos e tios. O combate se arrastou por incríveis 3 horas, numa época em que, na Europa, há muitos e muitos registros de batalhas que duraram poucos minutos, quando um dos lados simplesmente perdia o espírito e corria. Finalmente, o lado tupinambá dos amigos de Lerry prevaleceu. Os inimigos maracajás começaram a recuar. Grupos menores eram empurrados para a mata, deixando um campo de batalha empoçado de sangue e apinhado de mortos. Os vitoriosos, cansados demais para perseguir, retornaram carregando e tocando prisioneiros, amarrados e humilhados. Lerry sabia que, para aqueles cativos, o destino estava selado e o martírio estava apenas começando. E com essa espetacular cena presenciada por Jean de Lerry, ficam algumas perguntas. Mas por que os nativos lutavam entre eles? Que tipo de táticas usavam? Ao capturar prisioneiros, como era o ritual antropofágico de comer gente? E como isso é a chave da cultura tupinambá, conectando ritos de maioridade, casamento e alguns dos aspectos mais importantes das comunidades. É o tema deste episódio. Este é o Tormentas e Redemoinhos, o canal dos eventos épicos da nossa história, contados de um jeito vibrante. Prepare-se para ser entretido. Esta é uma história de traições, alianças, grandes batalhas e um desfecho que você não vai acreditar. Quando eu terminar, você vai enxergar a sua história com outros olhos. Eu sou Victor Vável, autor de literatura, roteirista, diretor audiovisual e pesquisador. Receba as minhas boas-vindas. A guerra entre os povos indígenas do Brasil não era como as guerras que estão no nosso imaginário, no senso comum. Por aqui, via de regra, não se lutava por conquista de território nem pilhagem.
Veja, primeiramente, os indígenas viam as suas terras como uma extensão de si e da comunidade. Cada nascente, cada curva de rio, cada árvore tinha um significado e uma história. As tumbas dos seus ancestrais estavam ali, e viver longe disso tudo seria impensável. Assim, enquanto impérios e reinos ao redor do mundo se expandiam para conquistar novas terras e seus camponeses, o que permitiria alimentar uma máquina de guerra maior e assim expandir ainda mais, entre os indígenas isso simplesmente não fazia sentido. Quem iria querer se mudar para um território conquistado e abandonar o solo dos seus ancestrais? Além disso, não fazia parte da cultura deles acumular riquezas. Como já expliquei, não havia dinheiro. Assim, os inimigos não teriam algo a ser pilhado, nem você teria interesse em acumular o que quer que fosse. Ora, mas se não queriam expandir nem pilhar, por que guerreavam? Como em todas as guerras, há pelo menos 2 níveis de motivação: a social, da comunidade, e a particular, do guerreiro que vai de fato para a linha de combate. Esses níveis se entrelaçam, já que o guerreiro faz parte da comunidade, mas não são a mesma coisa. Então, no nível da comunidade, o que pairava sobre todos era a vingança, considerada sagrada. Olha, não sabemos bem quando esse estado de coisas se estabeleceu. Provavelmente vinha de tempos imemoriais. Então, qualquer criança que crescesse naquele mundo observaria membros da comunidade que saíam para caçar, pescar ou guerrear mesmo e simplesmente não retornavam, mortos ou capturados por inimigos. Parentes estavam sempre ausentes, substituídos pela dor de mães e amigos. E a pessoa também veria guerreiros de sua aldeia retornando triunfantes com prisioneiros. Homens vitoriosos e celebrados na comunidade por isso, por proporcionar um momento catártico de abater o inimigo. Era uma rede de vingança, uma dívida de sangue que nunca cessava, cujo ápice era a cerimônia antropofágica de comer gente. Vou falar com mais detalhes sobre esse ritual, como ele era e os seus significados, daqui a pouquinho. Mas o caso é que, do ponto de vista da comunidade, o momento de abater e comer um inimigo era o ápice, a grande vitória. Então, o guerreiro mais celebrado costumava ser o que levava mais cativos para a aldeia. Isso determina uma cultura militar específica. É claro, se o objetivo é capturar um inimigo, todos buscavam um jeito mais fácil e seguro de fazer isso. Assim, embora acontecessem batalhas campais como a que Lerry presenciou e eu contei no começo do episódio, os embates mais frequentes eram nas emboscadas, quando guerreiros usavam a astúcia para chegar ao objetivo. Trocando em miúdos, guerreiros caçavam uns aos outros nas matas. Podiam andar dentro de rios, respirando por cabo de mamoeiro, que é oco por dentro, plantavam armadilhas, fingiam recuar para conduzir inimigos para um ardil, aguardavam nos manguezais em que pousavam guarás, e assim em diante. A ênfase da tradição de guerra era o que hoje chamaríamos de guerra irregular ou assimétrica, muito comum nas guerrilhas modernas ou quando se enfrenta um inimigo superior, tal como os espanhóis venceram os franceses na era napoleônica, de onde vem o termo guerrilha, a pequena guerra em espanhol, ou como os vietnamitas venceram os americanos, os afegãos venceram os russos e que os indígenas iriam usar com grande eficácia, claro, contra os portugueses, uma história que ainda vou contar aqui. Mas e para o guerreiro, aquele que partia para a caçada humana ou que se chocava com a linha inimiga? O que significava para ele essa guerra? Olha, como é comum em culturas guerreiras como a dos nossos indígenas, para um rapaz, ser um bom guerreiro significava tudo. Como assim? Vamos imaginar um jovem guerreiro que retorna de uma batalha como aquela que contei no início do episódio. O corpo dele estava exausto depois de horas combatendo. Não estava ferido mortalmente, mas cada passo fazia cortes e hematomas pelo corpo latejarem, alguns músculos duros como pedra. Mas isso não importava, pois ele era o único da sua aldeia que recebeu a graça das Parajás de capturar um inimigo vivo. Contando 16 castanhas maduras, uma castanha madura por ano, que era como os indígenas pensavam na própria idade, o rapaz levava pela primeira vez um prisioneiro para a sua aldeia. O cativo, um maracajá de cabelos cinzas, tinha uma ferida funda na coxa direita.
Por isso, o jovem Tupinambá, com a ajuda de 2 primos, precisou carregar ele em alguns trechos. Mas, quando avistaram a caiçara da aldeia, o próprio prisioneiro pediu para se locomover sem ajuda. Colocou-se ereto, olhar firme. Claro, a notícia da sua captura correria pela mata e ele não deixaria que seus parentes ouvissem que morreu como um fraco. O jovem guerreiro Tupinambá observou em silêncio, honrava a força do inimigo. Queria que um dia, quando fosse ele o capturado, mostrasse tamanha coragem. Um dos primos correu na frente e voltou com uma corda. O jovem pegou ela e, sem hesitar, amarrou os pulsos e os tornozelos do prisioneiro. O maracajá não resistiu. O combate estava terminado. Agora a luta dele era outra. O maracajá combatia o medo interno para mostrar a sua coragem diante da morte. Feitos os nós, o jovem Tupinambá tocou levemente nas costas do cativo. Era hora. O maracajá, então, com os pés atados, avançou o último trecho da trilha aos pulos. A cara suava e ele fazia esforço para esconder a dor no ferimento da coxa. Ao passar pelo portal da aldeia, começou a gritar: "A sua comida chegou! A sua comida chegou!" Logo as mulheres vieram, crianças correram a se divertir. Homens que também haviam chegado da batalha se aproximaram. Muitos olhavam para o jovem guerreiro com admiração, mas ele não sorria, não celebrava. Era assim que um guerreiro se portava. Na sua cara, ele mostrava a face do guerreiro, impassível, silenciosamente feroz. Pois, tendo finalmente capturado um inimigo vivo, ele já seria considerado um homem. As mulheres da aldeia rodearam o prisioneiro e começaram a xingar e a zombar dele. Elas bradavam que não viam a hora de comê-lo e que passariam dias se embebedando e banqueteando, mas que se não o julgassem digno, lançariam seus pedaços para as bestas do mar, exceto a cabeça, que deixariam para os pássaros e que depois usariam o crânio como cumbuca para se embriagar. Cutucavam, estapeavam, testando a coragem dele. Mas o maracajá não vacilou, tinha um espírito forte, sabia que esta era a última chance de demonstrar a coragem do seu povo. Com isso, talvez fosse lembrado na fogueira. A tia do jovem guerreiro, uma mulher de cabelos brancos como nuvens, veio com uma faca que era feita de casco de tartaruga e, sem cerimônia, começou a raspar os cabelos e as sobrancelhas do prisioneiro, que se manteve altivo, mesmo quando o sangue começou a escorrer, dada a brutalidade com que a velha raspava sua cabeça. O jovem guerreiro viu parar diante de si o seu tio, cacique da aldeia. O velho o examinou, a face amena. Muitos que estavam por perto silenciaram. Então o cacique assentiu em aprovação. O jovem sabia que o gesto era suficiente. Agora ele era um homem. Em breve teria um corte feito em seu corpo, em geral no braço direito, para simbolizar que trouxe um prisioneiro para a aldeia. Passaria a ser tratado como um igual. Aí, a cada prisioneiro vivo, um novo corte seria feito, reforçando o seu prestígio. Ele já poderia se sentar à fogueira nos conselhos, fumar com os mais velhos e conversar os assuntos dos homens. Desde pequeno sonhou com isso, imaginou ouvir em primeira mão o que os homens conversavam. Mas, apesar disso, neste momento, ele pensava era em outra vantagem de ser adulto. É que agora teria a honra de receber uma mulher de uma aldeia aliada para se casar. E ele sabia exatamente qual queria. Viu ela muitas vezes nas festas, estava certo de que ela o viu de volta. É claro, ele conhecia histórias sobre jovens perdidamente apaixonados, sob influência de Yaci, a lua, capazes de loucuras, e sabia que talvez fosse o seu caso. Por causa dessa paixão é que ele havia partido para a batalha mais cedo, decidido a apanhar o inimigo vivo, nem que morresse tentando. Pois aquela garota, ele simplesmente tinha que tê-la. E a mulher queria se casar. Qual é o ponto de vista dela?
Desde cedo, as meninas eram preparadas para as tarefas femininas, como cuidar de crianças mais novas, plantar, colher, fazer farinha, preparar os alimentos em geral. Mulheres sábias é que cuidavam de questões da saúde feminina. E as meninas também eram ensinadas pelas velhas sobre o casamento. Olha, eu desconheço uma fonte que defina exatamente quando uma menina tupinambá seria considerada mulher, apta a se casar. Mas, como é usual em sociedades tradicionais, isso ocorreria não muito depois da primeira menstruação, ou seja, cerca de 11 a 14 anos. Olha, isso para a nossa cultura pode parecer cedo, mas até alguns dos nossos avós se casaram nessa faixa etária. Na verdade, olhando para a história, somos nós, nas últimas 2 ou 3 gerações, que fugimos do padrão. É claro, isso se deve às transformações que temos vivido nas pautas femininas e simplesmente ao surgimento de anticonceptivos confiáveis, de modo que, para aproveitar os prazeres do amor, não precisamos necessariamente formar família. Em sociedades tradicionais também não costumava haver a noção de adolescência, jovem adulto, coisas assim. Era criança ou adulto, inclusive com requisitos e rituais que delimitavam precisamente o momento da mudança. A pessoa podia literalmente acordar criança e ir dormir adulta. A garota, ao se tornar fértil, tradicionalmente teria o seu primeiro sangue menstrual derramado nos campos de plantação. Assim, a fertilidade feminina iria se transferir para a terra. Essa foi uma associação bem comum em povos tradicionais. Em seguida, eram feitas incisões nas costas dela e o seu cabelo era cortado, sinais de honra, pois, quando as incisões estivessem cicatrizadas e os cabelos crescessem, ela estaria apta a se casar. O par dela, no geral, seria um rapaz não muito mais velho, talvez com 14 a 17 anos, já que também os meninos passavam para a vida adulta muito antes do que estamos acostumados, embora fosse possível um homem mais velho, de maior prestígio, ter mais de uma esposa. Naquele mundo, com aldeias às vezes de 300 pessoas, casamentos intracomunitários, ou seja, de 2 pessoas de uma mesma comunidade, teriam muita proximidade sanguínea. Por isso se desenvolveu uma cultura de casamentos entre homens e mulheres de aldeias aliadas, sendo que, usualmente, era a mulher que se mudava para casar. Assim, esses casamentos tinham um caráter político para firmar ou reforçar alianças entre aldeias, um sistema chamado pelos historiadores de cunhadismo. Pensa, eu, um homem ou um rapaz, tenho uma irmã que vai se casar com alguém de uma aldeia próxima. Eu passo a ter um interesse real em não deixar aquela aldeia cair para o inimigo, pois eu literalmente vou ter familiares lá, não só a minha irmã, que foi se casar, mas logo terei sobrinhos, primas e por aí vai. Com trocas de esposas para os 2 lados, em 1 ou 2 gerações as conexões estarão estreitas, tornando a aliança sólida. Não é muito diferente dos casamentos arranjados entre famílias nobres europeias. Sabe, aquilo que a gente vê nos filmes de despachar uma princesa para casar com um príncipe que ela nunca viu, porque o pai firmou aliança com aquela casa. Com a diferença de que, entre os tupinambás, as alianças eram relativamente estáveis e as aldeias ficavam próximas umas das outras. Assim, embora os casamentos tivessem esse lado político, os jovens se conheciam nas festas, trocavam olhares, criavam laços. De modo que, mesmo que a decisão de casar precisasse ser condizente com os interesses dos mais velhos, muitos casais se uniriam de forma romântica e devem ter sido felizes. Agora vamos falar do elefante na sala. Como era a relação de poder entre homens e mulheres? Os nativos eram uma sociedade patriarcal? A resposta curta é sim. Mas, como sempre, a história tem nuances e chama para reflexões mais aprofundadas. Primeiramente, para entender a vida deles, assim como a de boa parte das comunidades tradicionais, é preciso considerar, na verdade, 2 mundos convivendo, o dos homens e o das mulheres, com seus jogos internos de poder e de disputas, assim como as suas interseções. No lado dos homens, eles tendiam a ter papéis fora dos limites da aldeia, como pescar, caçar e guerrear. Como é muito comum, por razões que não são exatamente bem claras, talvez pela natureza desses trabalhos, homens tendiam a ganhar posições de prestígio junto a outros homens de forma clara, tipo ter o melhor caçador, o melhor guerreiro, o melhor estrategista e assim em diante.
algo declarado abertamente entre os homens. Fulano é o melhor arqueiro, Beltrano se move na escuridão como ninguém, Ciclano é o melhor na luta corpo a corpo, aquele é o mais sagaz ou o mais sábio, e isso sendo falado abertamente, com o homem em destaque assumindo a posição de destaque sem pudor. Então, dependendo do assunto, as opiniões dos líderes entre os homens carregavam mais peso que a de outros. Era comum, por exemplo, os homens de maior prestígio se darem ao direito de serem os últimos a falar nos conselhos, de modo que, caso um consenso não surgisse pelos que falaram antes, caberia aos mais graduados pender o argumento para um lado ou outro, depois que a questão estivesse esmiuçada. Os mais sábios às vezes levavam tempos sem precisar falar, e por isso, quando falavam, seria sobre questões bem sutis e todos ouviriam com bastante atenção. Isso seria bem diferente no lado das mulheres, não só na cultura tupinambá, mas em sociedades tradicionais no geral e, em certa medida, até hoje. As mulheres costumavam ter tarefas dentro da aldeia ou nas imediações, como já dito, plantar, colher, cuidar das crianças, preparar farinha, fazer potes e por aí vai. No trabalho de dia a dia em conjunto delas, elas tendiam a ter hierarquias de poder menos claras do que os homens. Mulheres evitariam se colocar como líderes diretas, talvez temendo a oposição de outras, e no jogo diário de disputas preferiam decisões com cara de consenso. Se precisassem pressionar, procurariam fazer de forma mais sutil. Então, das relações de poder entre as mulheres, iria emergir uma trama, uma rede com decisões coletivas. Mas então, entre as redes de informações dos homens com seus líderes claros e a rede das mulheres mais difusa, qual fazia valer a sua vontade sobre os rumos da comunidade como um todo? No geral, a dos homens, e é por isso que podemos dizer que era sim um mundo patriarcal. Mas tem alguns poréns. Primeiro, depende do assunto. É claro, nos tópicos femininos, os homens não iriam opinar. Um deles é criar a próxima geração de homens e mulheres. Então, não é como se as mulheres não tivessem poder. Ensinar as crianças é um poder enorme, só que mais de médio e longo prazo. Segundo, em questões de momento, não é 8 ou 80, como às vezes se imagina. Por exemplo, se numa discussão polêmica todas as mulheres de uma comunidade pressionam os maridos e irmãos por uma decisão, certamente iriam influenciar pelo menos uma parte deles e, assim, pender a balança a seu favor. Terceiro, e talvez mais importante, homens e mulheres, embora fazendo parte de redes distintas de interesses e decisões, compartilhavam a mesma cultura e concordavam muito mais do que hoje em dia homens e mulheres parecem concordar. Por exemplo, olhando de fora, pode parecer que entre os nativos os homens é que faziam a guerra, pois eles lutavam uns contra os outros. Mas quem disse que as mulheres que tinham filhos e maridos mortos pelos inimigos aceitariam que os outros homens se furtassem de se vingar? Quando um prisioneiro vivo era trazido para a aldeia, grande parte do ritual de humilhação era feito pelas mulheres, como eu explico daqui a pouquinho. Jean Delery conta que tentou salvar 2 prisioneiros, mãe e filho pequeno, dos tupinambás, oferecendo dinheiro para comprá-los, e ainda disse que levaria os 2 para a Europa para não causarem problema ali. Mas a própria mãe, que seria comida, se recusou. A mulher disse que esperava que o filho, de idade pequena, pudesse voltar para sua terra e se reunisse com os parentes para buscar vingança. Veja, ela preferia morrer e talvez ver o filho morrer junto, a se furtar da possibilidade da vingança. Léry conclui a passagem em tom de lamento. Essa gente tem arraigado no coração o sentimento de vingança. Então, assim como um rapaz só poderia se casar após capturar um prisioneiro, uma garota não toparia se unir a alguém que não tivesse provado seu valor em batalha. No final das contas, a discussão de papéis masculinos e femininos é polêmica hoje, mas na visão dos tupinambás, assim como em sociedades tradicionais no geral, não era. Homens e mulheres tinham os seus papéis e não se preocupavam em mudar isso. Mulheres não queriam fazer o trabalho de homens, e vice-versa. E as duas redes de decisões tinham interesses e vontades muito mais confluentes do que conflitantes, principalmente se comparamos aos nossos padrões atuais. Para terminar esse assunto, vamos a uma última observação de caráter mais geral.
Veja, com todos os pingos nos is que eu coloquei, os tupinambás eram patriarcais. E isso aconteceu mesmo separados do resto do mundo. Essa realidade, ainda que considerando todos os pingos nos is, é observada em praticamente todos os povos pelo globo. Uma informação como essa suscita reflexões e gera argumentos aparentemente contundentes contra as atuais mudanças sociais que vivemos. Talvez você já ouviu por aí argumentos nessa linha de que o patriarcado é o estado natural dos humanos. Harari, no seu livro Sapiens, sintetiza o argumento. O patriarcado é a norma em praticamente todas as sociedades agrícolas e industriais. O patriarcado tenazmente se manteve firme em mudanças políticas, revoluções sociais e transformações econômicas. Como o patriarcado é tão universal, não parece ser produto do acaso. Ora, mesmo se o patriarcado na África ou na Ásia foi ao acaso, por que os astecas e os incas também eram patriarcais? É um questionamento válido que, à primeira vista, parece levar à conclusão de que o patriarcado deve ser aceito como natural. De fato, é instigante como, historicamente, com tantas e enormes variações culturais entre os povos, esse traço, de maneira difícil de explicar, se manteve firme de forma praticamente universal. No entanto, como o próprio Harari responde ao argumento um pouco adiante no livro, e aqui vai o meu ponto de vista, dizer que o patriarcado é o estado natural dos humanos, por mais sólido que pareça do ponto de vista histórico, simplesmente vai contra a evidência empírica mais óbvia, que é o mundo em que vivemos hoje. Ainda que com altos e baixos, o patriarcado tem sido desmontado ou pelo menos amenizado em muitos lugares, sem que as sociedades desmoronem junto ou alguma catástrofe aconteça. Há notáveis vantagens para os homens e, é claro, para as mulheres. A despeito de polêmicas que vemos por aí, também instabilidades devidas a essa mudança sísmica, é fato que, pelo menos desde que o mundo se urbanizou, as mulheres nunca tiveram tanto aparato de proteção e liberdade para se desenvolver. Por sinal, os países em que as pautas femininas mais avançaram coincidem de serem os com maior IDH, com clara correlação. Pelo menos, por enquanto, essa é a evidência que temos no momento. Então, há sim lacunas nas explicações e os historiadores de maneira nenhuma chegaram a um consenso. Mas, se é difícil explicar por que nunca os humanos haviam saído do patriarcado, acho ainda mais difícil responder por que um equilíbrio melhor entre os gêneros não seria viável, se justamente esse processo, ainda em andamento, tem trazido alguns resultados tão positivos. Fica a reflexão. E como segue a vida na aldeia após a batalha? Logo de cara, os xamãs enviaram para o mato rapazes para buscar as ervas de que precisariam para fazer os remédios para os feridos. A medicina dos indígenas brasileiros, por sinal, era uma das mais avançadas do mundo na época, um vasto conhecimento que ainda é encontrado e usado popularmente no Brasil. Babosa para fechar ferida, suco de maracujá para dormir, unha de gato para infecção, aroeira para pele e inflamações, guaraná para ânimo, João Pé de Galinha diminui o estresse, quebra pedra para acabar com pedra nos rins, Jurema e ayahuasca para refletir e ganhar entusiasmo, e por aí vai. O Padre Cardim, no século XVI, dedicou muitas páginas do seu livro apenas para as plantas medicinais das nossas matas, para todo tipo de males, o que ele ouviu de curandeiros indígenas, peçonhas, sarnas, lombrigas, picadas, estômago, febre, dor de dente, inflamação, infecção, baixa virilidade masculina e feminina, até o tabaco, que ajuda na ansiedade. O tabaco, chamado pelos portugueses de erva santa, foi descrito por Cardim como, palavras dele, uma das delícias desta terra, embora o sacerdote já percebesse os perigos dela, registrando portugueses, palavras dele de novo, perdidos por ela, com grande vício, dia e noite deitados nas redes a fumar. Seja nas beberagens do Congado, nas garrafadas nordestinas ou mesmo em cosméticos modernos que usam ativos naturais, são muitos os resquícios dessa cultura riquíssima herdada de curandeiros indígenas.
guerreiro que havia capturado um inimigo maracajá, depois de se certificar que seus parentes estavam cuidados, voltou a sua atenção para os preparativos da festa de comer gente, pois pela primeira vez se alimentariam de um prisioneiro que ele trouxe. Uma de suas primas se dispôs a entreter o cativo como esposa até o dia do abate. Dessa forma, o maracajá, que mostrou coragem desde o início, era honrado pelas mulheres da aldeia. Ele passou a andar em liberdade, comia bem, alguns chegavam a tratá-lo de forma amena. Mas o maracajá sabia, todos sabiam, aquilo tudo também era para testar a sua honra. Num momento de desespero ou de aflição, ele poderia tentar fugir, talvez conseguisse. No entanto, fugiria para onde? Os parentes dele por acaso aceitariam o retorno de um medroso? Um guerreiro fugindo do destino seria vergonhoso para os maracajás, que perderiam o respeito pela mata. Seus aliados até poderiam se recusar a ajudá-los em batalha. Seria o fim deles. Assim, o cativo maracajá, diante do destino de ser comido, sabia da responsabilidade que carregava. Não podia ter o espírito quebrado. Entre os povos da mata havia o ditado: a tumba mais honrada é o estômago dos inimigos. E pela aldeia ele observava os preparativos para o seu abate. Nos dias seguintes, homens buscaram na mata a madeira para fazer ibirapema, o porrete cerimonial para o sacrifício, talhado do miolo de uma árvore ancestral. Também montaram a pequena cabana com 2 passos de lado, sem paredes, no meio da ocara em que a arma seria pendurada. Grupos de mulheres buscaram os itens que serviriam para enfeitar a arma. O principal deles, ovos de macuco de casca com brilho azulado. Tudo era conduzido minuciosamente, tal como os ancestrais haviam feito parte do sagrado processo de vingança. Mestres do fogo enfeitaram de pedras coloridas o entorno da fogueira central e empilharam lenha. Quando o fogo ardeu, as mulheres começaram a dança cerimonial Pocaré pela ocara. A dança seguiria sem interrupção por dias em volta da fogueira e da arma até o momento do abate. Elas giravam com tuchos de plantas fazendo uma fumaça aromática enquanto chacoalhavam seus maracás e cantavam. Isso enquanto provavam das beberagens preparadas pelo xamã da aldeia para enxergarem o mundo da magia. Velhas sábias é que enfeitavam a arma, processo delicado e de várias etapas. Primeiro, o porrete era besuntado em óleo, uma camada fina, apenas para segurar o pó de ovo de macuco de brilho azulado, que iria cobrir a madeira toda. Isso feito, elas usavam gravetos para desenhar padrões geométricos intrincados pela arma. Por fim, penas coloridas eram penduradas nas 2 extremidades. Cada etapa precisamente como as mulheres haviam aprendido com as suas mães e avós e como estas haviam aprendido também de suas mães e avós. A bebedeira começou 3 dias antes do abate, enquanto parentes já chegavam de aldeias aliadas, assim como alguns desta aldeia haviam passeado na região nas muitas festas que haviam acontecido desde a Batalha Vitoriosa. Em matéria de bebida alcoólica, os indígenas usavam o cauim, uma bebida fermentada à base de mandioca que ainda hoje é usada por alguns povos tradicionais no Brasil. O jovem guerreiro era honrado com a presença de muitos, inclusive algumas tias, primas e amigas de infância que haviam se mudado da aldeia para casar. Pelo que ele ouvira, a sua amada que não viria, pois os pais dela foram a outra festa naquela noite de parentes próximos. No dia do sacrifício, as pessoas acordaram com o sol já a uns 2 palmos acima do horizonte, dada a festança na noite anterior. As crianças corriam agitadas em antecipação. Os mestres do fogo terminavam de preparar a grelha de madeira, moquém, de tamanho suficiente para assar a carne. Com o cair da noite, alguns homens levaram o prisioneiro para o centro da ocara. Usaram uma corda longa para segurá-lo pelos lados e deixaram um cesto de pedras aos seus pés. Então as mulheres passaram um bom tempo xingando e ameaçando o maracajá.
As pedras eram para ele atacá-las, se quisesse. Elas gritavam que iriam comê-lo até estufar, que caso vomitassem com seu gosto horrível, comeriam mais, que antes do amanhecer os seus ossos seriam lançados aos cachorros e toda sorte de impropérios. Mas, mais uma vez, o maracajá mostrava a todos a cara do guerreiro, impassível, nem sequer passou a vista nas pedras deixadas aos seus pés. O jovem guerreiro que, tendo capturado aquele maracajá, teria a honra de matá-lo. Por isso, cobriu-se com as cinzas da grande fogueira da aldeia dos pés à cabeça. Então, andou até o meio da praça central, com toda a aldeia e parentes de aldeias aliadas reunidos em volta. As pessoas gritavam, piavam, rugiam, latiam, miavam, urravam. Ele apanhou Ibirapema, que estivera pendurada na pequena cabana no centro da alcara, e olhou para a arma, cuidando para não se emocionar. O quanto sonhou com o dia em que seria ele a manejar a arma sagrada. Então passou Ibirapema entre as pernas por toda a virilha, como era o costume. Posicionou-se atrás do prisioneiro. Quando o silêncio na multidão aconteceu, ele girou uma vez para pegar impulso e no segundo giro acertou a base da cabeça do cativo. Um único golpe, potente, de rachar o crânio, e o maracajá, desabando, estava sem vida antes de chegar ao chão. As pessoas no entorno foram à loucura, em algazarra. Um dos seus primos abriu um corte no pescoço do prisioneiro e apertou a carne para o sangue escorrer para uma cabaça. O jovem guerreiro e alguns parentes próximos tiveram a honra de beber o sangue fresco. Seu primo ainda tirou uma lasca de carne da coxa e dividiu em pedaços para comerem crua. Então o cativo foi desmembrado. Mulheres carregaram braços e pernas em 4 direções pela ocara. Ao voltarem, os miúdos do tronco já haviam sido retirados e, assim, o centro do corpo e os 4 membros foram postos no moquém para assar. Já os miúdos e o cérebro foram para caldeirões para fazer mingau a comida das crianças. À medida que se fartavam do banquete e provavam as beberagens que passavam de mão em mão, as pessoas apanhavam seus maracás e começavam a dançar e a cantar. Músicos responderam com seus instrumentos. Aos poucos formou-se um fluxo em volta da fogueira, até que toda a multidão dançava. Apocaré iria até o dia seguinte, assim como seus pais e avós haviam dançado e como seus filhos e netos continuariam a dançar. E, em meio a tudo isso, o nosso jovem guerreiro não deixava de pensar na sua amada. A principal fonte para essa descrição do ritual antropofágico é o livro do Hans Staden, que eu já citei aqui, inclusive o livro que inspirou os modernistas no século XX. Hans Staden presenciou isso tudo em primeira mão, enquanto ele próprio temia acabar na grelha. O relato dele, é claro, como é de se esperar para os padrões da época, é cheio de julgamentos eurocêntricos que se mantêm em certa medida até hoje. Talvez você, ouvindo este relato, sentiu um incômodo, o que é normal, sabe? Olha, eu escrevi um livro que se passa nesse mundo e precisei me conectar a personagens integrados a essa cultura. Vai por mim quando eu digo que eu tive que fazer o meu trabalho interno. E, sem tentar adoçar o troço, a real é que o costume de comer gente não era algo marginal. Ele tinha um papel central na vida dos tupinambás. Veja, o prestígio entre os homens, a possibilidade de se casar, toda a tradição militar, muita coisa girava em torno disso. Agora, esse fato de os indígenas comerem pessoas, embora fascinante do ponto de vista cultural, foi e continua sendo usado para detratá-los, até mesmo para justificar os crimes cometidos pelos portugueses após invadirem o território que hoje chamamos de Brasil. Mas, como eu sempre gosto de lembrar, atualmente os indígenas já não comem gente. Assim como os portugueses, de lá para cá, abandonaram o costume de queimar mulheres vivas como bruxas e de comprar seres humanos como mercadoria.
Talvez ouvindo essa história você tenha se perguntado se algo não está fora do lugar. Ora, se os nativos eram tão numerosos e guerreiros tão ferozes, como foram invadidos e derrotados por um reino pequeno como Portugal? O que aconteceu para aquele mundo vibrante dos nativos americanos se transformar em simples colônias de exploração? Será que foram as armas de fogo? Em resumo, como foi o choque no reencontro das duas bandas da jornada humana? É o tema do próximo episódio. Já pode esperar que a coisa vai esquentar ainda mais. Como sempre, espero que você esteja saboreando essa história. Eu peço a sua ajuda. Criar isso aqui é uma jornada incrível que eu faço com muito carinho, mas também dá muito trabalho e só faz sentido se mais pessoas embarcarem. Então, compartilhe, comente, mande para os amigos, leva instantes. Esta é só a primeira das muitas sagas que eu pretendo fazer e tenho certeza de que você vai gostar do que vem por aí. Vamos juntos resgatar a nossa história. Fica também o convite para conhecer os meus livros Novo Mundo em Chamas e Guerra dos Mil Povos, que se passa justamente no universo que eu trato nesta saga. Se você está curtindo isso aqui, acho que vai curtir lá também. Este foi o Tormentas e Redemoinhos, escrito, narrado e editado por mim, Victor Vável. Até a próxima!